Eu quero aqui, na expressão do maior homem nascido de mulher, que o Senhor cresça e que eu continue diminuindo nessa noite. O Senhor continue aparecendo aqui. Capítulo 6, versículo 11, ficou fácil, todo mundo já encontrou, não é verdade? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo num lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valente ou valoroso. Amém. O versículo 14 diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Tomai os seus assentos. Queridos, quando nós olhamos para o contexto dessa história, percebemos que Israel pecou mais uma vez diante dos olhos do Senhor. E o pecado, ele faz separação do homem para com Deus. Se tem uma coisa que nos distancia, que nos separa de Deus, é o pecado. Então, quando os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, era de costume o Senhor permitir que o adversário crescesse contra Israel e prevalecesse. Então Israel está sendo massacrado aqui. Eles não estão conseguindo ter uma produção, porque os campos, quando eles iam plantar para ter uma colheita abençoada depois, os inimigos invadiam. E a Bíblia diz que tudo era permissão de Deus. Deus permitia isso. Então eles se escondiam em cavernas, eles se escondiam por causa da adversidade. Eles não conseguiam ter produção porque os inimigos não deixavam. Logo a Bíblia vai nos dizer que Israel empobreceu muito por causa dos seus adversários. Então criou-se uma crise muito grande. Um povo muito forte de repente ficou fraco demais. Um povo que o inimigo temia passou-se a ser um povo que os adversários zoavam. Israel está vivendo uma crise muito grande, uma crise econômica, uma crise social, uma crise espiritual. E o que é que vai acontecer agora? A Bíblia diz que de repente, mesmo o povo tendo se distanciado de Deus, mesmo o povo tendo se afastado de Deus, eles costumavam, quando as coisas estavam muito ruins demais, clamar a Deus. E no momento em que eles clamavam, Deus, ele costumava descer do céu, na maioria das vezes em forma teofânica, em teofania, Deus aparecendo em forma de anjo, como apareceu para Moisés, através de uma sarça que ardia e não se consumia, por causa do clamor de Israel, quando clamava no Egito. Deus escutou o clamor e desceu. Porque se tem uma coisa que move Deus, que move os céus, é o
clamor do seu povo. Quando o povo de Deus se reúne e clama, os céus se movem. Em nenhuma parte da Bíblia eu vi o povo clamar e Deus não ouviu o clamor. E clamar vai além do que um pedido comum. Clamar é gritar em alta voz. Clamar, queridos, é romper os limites. Clamar significa gritar em alta voz. Então o povo gritou e Deus escutou, Deus desceu. E Deus mais uma vez fez uma promessa de livramento para Israel. Só que quando o Senhor desce aqui, Ele não vai falar com aqueles que estavam escondidos nas cavernas, que tinham cavado covas para se esconder, não. Ele vai até um homem por nome Gideão. E Gideão estava malhando o trigo. Gideão estava malhando o trigo em um lugar chamado lagar. Todos nós, digo que a maioria, pelo menos, sabe que o trigo não se malhava no lagar. O trigo, ele se malhava numa eira, que é um terreiro grande e também visível. Agora, o lagar, além de ser pequeno ou estreito, apertado, é um lugar oculto, é um lugar escondido. Então Gideão teve estratégias. Num tempo de crise, ele conseguiu criar estratégias para manter aquilo que o povo não conseguia manter, para produzir aquilo que o povo não conseguia produzir. Eu estou dizendo para vocês que numa época de crise, Gideão teve estratégias para continuar produzindo. Numa época de dificuldade, Gideão não parou de trabalhar e ter sucesso no seu trabalho. Numa época em que o inimigo prevalecia, Gideão conseguia manter o melhor, que era o trigo. Do trigo era feito o pão era o mantimento, o pão era o alimento. Gideão entende uma coisa: a crise chegou, o negócio apertou, mas eu não posso parar de produzir. As coisas não estão fáceis, as coisas estão difíceis, mas eu não vou deixar de produzir. Eu não vou me acomodar, eu não vou me esconder em cavernas, eu não vou recuar, vou criar estratégias e vou continuar produzindo o trigo. Levanta a mão que eu vou liberar a primeira profecia nessa noite. A crise pode